Fala galera, bora atualizar as notícias do Timão porque tem muita coisa rolando. Os adversários do Corinthians na Sul-Americana já estão definidos e tem reencontros interessantes vindo aí. Além disso, a estreia no Brasileirão sofreu uma mudança. Tem zagueiro na mira de outro clube e a equipe segue acumulando números expressivos na temporada. Então chega mais que eu vou destrinchar tudo pra vocês. O Corinthians caiu no grupo C da Copa Sul-Americana e terá pela frente 3 equipes conhecidas: América de Cali da Colômbia, Huracán da Argentina e Racing do Uruguai. E por que estamos falando em reencontros? Porque alguns desses times trazem histórias curiosas e velhos conhecidos do torcedor corintiano. Além disso, o calendário já está definido e, como sempre, a maratona de jogos promete ser intensa. Quem acompanha o Corinthians sabe que não tem sossego. Para quem cobre o time, é ótimo assunto, não falta. Mas para o torcedor pode bater aquele desespero. Afinal, ano passado o time brigou para não cair no Brasileirão e muita gente temia um 2025 de poucos jogos. Mas não, tem Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Brasil. O calendário tá lotado, a Neoquímica Arena vai viver dias agitados e a Fiel vai empurrar o time em todas as partidas. Agora vamos falar dos adversários. O América de Cali é um time tradicional da Colômbia e está bem no campeonato nacional. Atualmente ocupa a 3ª posição com um jogo a menos e tem um elenco competitivo. Mas o nome que chama a atenção é o de Juan Quintero. Lembram dele sim? O mesmo Quintero que jogava pelo Racing no ano passado e eliminou o Corinthians na Sul-Americana. Agora ele veste a camisa do América de Cali. Mesmo veterano e um pouco acima do peso, é um jogador perigoso, então todo cuidado é pouco. O Huracán, por sua vez, tem um nome conhecido que passou pelo Corinthians sem deixar saudades: Victor Cantillo. Olha, eu confesso que em um certo momento eu acreditava que Cantillo poderia ser uma peça importante para o meio-campo do Timão. Ele tinha um bom passe e sabia cadenciar o jogo, mas com o tempo ficou claro que faltava intensidade, principalmente na marcação. Para um volante isso pesa demais. Agora ele está no futebol argentino e o Huracán ocupa a 2ª posição no campeonato argentino, atrás apenas do Boca Juniors. Ou seja, apesar de não ser um gigante, vem fazendo uma boa campanha. Por fim, o Racing do Uruguai. Esse, diferente do Racing da Argentina, não é um time que inspira tanto temor. O Corinthians enfrentou os uruguaios na fase de grupos da Sul-Americana. Do ano passado empatou fora de casa e venceu com tranquilidade por 3-0 na Neoquímica Arena. Atualmente, o Racing é apenas o 9º colocado no campeonato uruguaio, que, sejamos honestos, tem basicamente 2 times, Nacional e Peñarol. Então, em tese, não deveria ser um adversário que traga grandes dificuldades. E as datas já foram definidas. O Corinthians estreia na Sul-Americana no dia 2 de abril, jogando em casa contra o Huracán às 7. Horário complicado, né? São Paulo, trânsito, metrô cheio. Mas faz parte. Depois, no dia 8 de abril, enfrenta o América de Cali na Colômbia em uma terça-feira às 21 horas. Esse calendário puxado fez a CBF mudar a estreia do Corinthians no Brasileirão, que passou de sábado, dia 29, para domingo, dia 30 de março. O time estreia no Nacional e 3 dias depois já encara um jogo decisivo pela Sul-Americana. É maratona sem fim. Além disso, vale lembrar que no formato atual da Sul-Americana, só o primeiro colocado do grupo avança direto para as oitavas de final. O segundo lugar ainda precisa disputar um playoff contra um time que caiu da Libertadores. Ou seja, é fundamental garantir pontos nos jogos em casa para evitar esse mata-mata extra. E o Corinthians tem essa chance já que faz 3 dos primeiros 4 jogos na Neoquímica Arena. A Fiel empurra e o time tem que aproveitar para encaminhar a classificação. Falando em calendário, o Corinthians tem se destacado em números de jogos e vitórias neste início de temporada. O Timão é o time da Série A que mais venceu em 2025, foram 19 partidas disputadas, até aqui com 13 vitórias. Nenhuma outra equipe da elite do futebol brasileiro tem tantos triunfos. O Bahia, por exemplo, jogou o mesmo número de partidas, mas venceu apenas 1. O Vitória, que disputa a Copa do Nordeste, venceu no Domo. Para efeito de comparação, times como Cruzeiro e Botafogo tiveram desempenhos bem abaixo. O Cruzeiro, por exemplo, jogou 10 partidas e venceu só 3. O Botafogo disputou 14 jogos e venceu apenas 4. Ou seja,
O Corinthians, mesmo com críticas ao seu desempenho em algumas partidas, vem acumulando bons resultados. Agora, sobre o mercado da bola, uma notícia que circula é o interesse do Grêmio no zagueiro Gustavo Henrique. O jogador tem contrato com o Corinthians até o fim de 2025, mas o time gaúcho já está de olho. O Grêmio busca um zagueiro há tempos e tentou contratar um defensor do San Lorenzo por 5 milhões de dólares. Como não conseguiu, voltou suas atenções para Gustavo Henrique, que se tornou peça importante no esquema do Timão. O Corinthians, por sua vez, já iniciou conversas para renovar o contrato do jogador. Mas caso a negociação não avance e o zagueiro deixe o clube, o Timão precisará ir ao mercado para buscar um substituto. Hoje as opções para a posição não são muitas. Kaká, João Pedro, Choca e André Ramalho, que ainda não conseguiu se firmar. Se Gustavo Henrique sair da diretoria, terá que agir rápido. Outra especulação que surgiu foi sobre a possível insatisfação de Rodrigo Garro no Corinthians. Alguns rumores indicam que o meia estaria descontente e querendo sair, mas pelo que apurei, não há nada concreto sobre isso. Garro queria jogar contra o Palmeiras na final do Paulista, mas Ramon Dias optou por deixá-lo no banco e usar Romero. O treinador tem suas razões. Ele acredita que o gramado sintético poderia agravar as dores no joelho do jogador, que sofre com uma tendinopatia patelar crônica. Essa condição física de Garro já vem desde o ano passado e não impede o jogador de atuar, mas pode afetar seu rendimento. Mesmo assim, ele segue sendo peça importante no elenco. O que fica claro é que o Corinthians tem uma sequência duríssima pela frente. Decisão no Paulista, estreia no Brasileirão, maratona de jogos na Sul-Americana e em breve início da Copa do Brasil. O torcedor corintiano já pode se preparar porque emoção não vai faltar. O time vem mostrando evolução, acumulando bons números e agora precisa transformar isso em conquistas. A Fiel já mostrou que vai apoiar, então cabe ao elenco corresponder dentro de campo. E aí, torcedor, o que acha desse calendário maluco? E sobre Gustavo Henrique vender ou segurar, e o Garro merece mais chances? Deixa seu comentário. Além da maratona de jogos que já está desenhada, o Corinthians precisa lidar com o desgaste do elenco. É um ponto que preocupa, porque estamos falando de um time que já jogou 19 partidas em 3 meses e ainda tem pela frente uma sequência pesada. O calendário não dá trégua e o risco de lesões aumenta a cada rodada. O técnico Ramon Dias terá que rodar o elenco para evitar problemas físicos e manter o time competitivo em todas as competições. E por falar em elenco, as movimentações no mercado continuam. Além da possível saída de Gustavo Henrique, há outras posições que podem ser reforçadas. Segundo informações de bastidores, a diretoria avalia a chegada de um atacante e um meio-campista. O ataque ainda é uma posição que gera debate, já que a equipe depende muito de Yuri Alberto. E um jogador de velocidade pelos lados poderia agregar mais opções ofensivas. Já no meio-campo, a chegada de um novo nome poderia dar mais equilíbrio à equipe, principalmente considerando a condição física de Garro e a necessidade de um elenco mais robusto para suportar a temporada longa. E por falar em Garro, o assunto continua rendendo. Ele demonstrou incômodo ao perder a camisa 10, mas isso não significa que esteja insatisfeito ou queira sair do clube. O argentino é peça importante e tem se mostrado comprometido, mesmo que o técnico Ramon Dias tenha optado por preservá-lo em algumas ocasiões. A comissão técnica está atenta à sua condição física e essa questão do joelho não pode ser ignorada. A última coisa que o Corinthians precisa agora é perder um jogador criativo por conta de um agravamento da lesão. Voltando ao calendário, vale destacar que a Sul-Americana se tornou uma prioridade para o Corinthians. A competição, que antes era vista como um torneio secundário, agora ganha um peso maior. O clube tem chances reais de brigar pelo título, mas precisa encarar a fase de grupos com seriedade para evitar surpresas. Se tropeçar e terminar em segundo, vai acabar tendo que enfrentar um adversário vindo da Libertadores, o que complica bastante o caminho. Outro fator a ser considerado é o impacto financeiro. Avançar de fase na Sul-Americana significa mais premiação, mais bilheteria e mais visibilidade. O Corinthians sabe que, além do prestígio esportivo, a competição pode trazer um retorno financeiro importante, principalmente em um momento em que o clube ainda lida com questões financeiras delicadas. E não podemos esquecer da Copa do Brasil.
A competição nacional é sempre uma grande oportunidade de título e de premiação alta, o que torna cada fase decisiva. Com um elenco que ainda tem algumas carências, Ramon Dias terá que fazer escolhas estratégicas para equilibrar forças entre os torneios. O que fica claro é que o Corinthians precisa de um elenco forte e bem preparado para encarar todos esses desafios. A torcida já percebeu que 2025 será um ano intenso. O time vem jogando bem, acumulando vitórias e crescendo dentro das competições, mas ainda há muito trabalho a ser feito. A defesa precisa de ajustes, o meio-campo precisa de reforços e o ataque pode ganhar novas opções. Mas o mais importante é que até aqui os números mostram um Corinthians competitivo com bons resultados e uma torcida que segue empurrando a equipe a cada jogo. E agora fica a pergunta: o Timão está pronto para essa maratona? O time tem elenco suficiente para brigar nas 3 frentes? E sobre o mercado, quais reforços vocês gostariam de ver chegando? Deixem suas opiniões nos comentários. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. Recentemente, Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians, fez uma declaração que deixou seus fãs e o futebol brasileiro inteiro em choque. Em uma entrevista emocionante, o experiente goleiro revelou que sente um grande arrependimento por ter deixado o clube que o consagrou como ídolo. O peso dessa revelação vem de um momento que para muitos parecia um desfecho natural da carreira de um jogador que construiu uma trajetória de conquistas monumentais. No entanto, o ex-jogador alvinegro não conseguiu esconder a dor de ter se afastado do Corinthians, onde se tornou uma lenda. Cássio, que se despediu do Timão após 12 anos de serviços prestados, conquistou um título do Mundial de Clubes, 4 campeonatos paulistas, além de uma Libertadores. Sua saída em 2024, após uma temporada marcada por críticas e uma queda de rendimento, foi recebida com pesar pela torcida. O goleiro, em entrevista recente, deixou claro que sua decisão de partir foi muito mais do que questões contratuais ou financeiras. O desgaste mental e emocional, somado à sensação de ser injustamente culpado por falhas coletivas, levou o goleiro a sair. No entanto, após algum tempo longe, a saudade e o arrependimento começaram a tomar conta de seu coração. Ao refletir sobre sua passagem pelo Corinthians, Cássio falou sobre a incompreensão que enfrentou durante os últimos meses em que vestiu a camisa alvinegra. Tudo de errado que acontece no Corinthians sobra para mim, disse claramente tocado pelas críticas que lhe foram direcionadas. Muitos viram isso como uma mensagem de desconforto com a pressão da torcida e da mídia, a despedida do clube. Mesmo com o desejo do Corinthians de renová-lo até 2026, aconteceu de forma oficial e marcada por sentimentos mistos de gratidão e dor. Sua ida para o Cruzeiro, time que o contratou em maio de 2024, foi um novo capítulo, mas não sem seu peso emocional. Cássio assumiu a missão de defender as redes celestes, mas a saudade e o arrependimento de não ter terminado sua carreira no Corinthians continuam a ecoar em seu coração. Para muitos, sua saída foi um grande sacrifício, um erro que ainda parece assombrar o goleiro. A torcida corintiana, que sempre teve Cássio como seu gigante, lamenta sua ausência, mas ao mesmo tempo respeita sua decisão. Agora, com o tempo, passando Cássio vive o dilema entre a saudade do Corinthians e a nova fase em sua carreira. A revelação de seu arrependimento é um convite à reflexão sobre a forma como o futebol pode ser tanto uma paixão avassaladora quanto uma carga emocional intensa. Cássio seguirá sua jornada no Cruzeiro, mas o peso de uma decisão aparentemente simples continua a ser o maior adversário de sua mente. O arrependimento por deixar o Corinthians não é apenas um sentimento pessoal, mas também um marco na história do futebol brasileiro que, como nunca, mostra a complexidade dos caminhos que os ídolos percorrem. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial. Para o Corinthians, até o próximo vídeo, fiel.